Quando se reconhece o belo como belo, nasce o feio. Quando se reconhece o bem como bem, este deixa de sê-lo. Estes versos são como uma lâmina fina que corta a ilusão das divisões humanas. Lao Tse aqui revela um dos movimentos mais profundos da mente. No instante em que ela separa, ela cria oposição. O caminho não começa dividindo. É a mente humana que fragmenta o fluxo em categorias fixas. Venha, sente-se comigo e contemple isso com calma. Quando se reconhece o belo como belo, nasce o feio. Antes de alguém dizer isto é belo, a existência simplesmente é. A flor floresce sem se chamar bela. O pôr do sol não sabe que é admirado. O rio não se compara a outro rio. Mas a mente humana nomeia. Isto é belo e aquilo é feio. E no mesmo instante em que cria o belo, cria também o seu oposto. Toda definição cria uma fronteira. O problema não está em perceber a beleza. O problema está em transformar essa percepção em separação rígida. Aquilo que hoje parece belo pode amanhã parecer comum. Aquilo que uma cultura admira, outra pode rejeitar. Isso mostra que muitos conceitos de beleza são construções da mente. Quando o apego à beleza surge, nasce a comparação, a insegurança, a competição e o medo de perder. A obsessão pela beleza cria sofrimento, porque depende da rejeição do que foi chamado de feio. Quando se reconhece o bem como bem, este deixa de sê-lo. Aqui, Lao Tse vai ainda mais fundo. O verdadeiro bem é espontâneo, natural e sem autoconsciência excessiva. Mas quando o homem começa a afirmar eu sou bom e isto é o bem absoluto, o ego entra em cena e então o bem deixa de ser puro, porque agora ele busca reconhecimento, gera superioridade moral e cria condenação dos outros. Quando a virtude se torna identidade, ela começa a apodrecer. O Tao não pratica o bem para parecer virtuoso. A árvore da sombra, sem pensar, sou generosa. O rio mata a sede sem desejar reconhecimento. O verdadeiro bem acontece sem autoexaltação. Mas quando alguém se apega à ideia de ser bom, frequentemente começa a julgar, a dividir o mundo, a defender sua imagem moral. E assim, o bem perde sua naturalidade. Aqui, Lao Tse está revelando como nasce a dualidade. A mente separa em belo e feio, bem e mal, superior e inferior, e então começa a lutar para preservar um lado e destruir o outro. Mas o Tao vê além dessas divisões rígidas. Ele percebe que o belo contém o feio, o bem contém a sombra e a vida contém a morte. Tudo está em transformação contínua.
Quando você se apega demais a um polo, cria conflito inevitavelmente. No mundo ao teu redor, observe como os seres humanos criam sofrimento através das comparações. A indústria da beleza cria feiura. A moral rígida cria culpa e hipocrisia. A obsessão por parecer bom cria falsidade. Quanto mais alguém tenta parecer perfeitamente virtuoso, mais medo sente de revelar imperfeições. Mas o caminho propõe algo diferente: naturalidade. Olhe para dentro de você. Quantas vezes você se dividiu? Essa parte minha é boa, essa parte é ruim. Isso em mim parece amor, e isso merece rejeição. E então começa a guerra interior. O caminho não pede que ignores o discernimento. Ele pede que não transforme discernimento em rigidez absoluta. O sábio observa o apego excessivo às categorias. Ele reconhece tendências, mas não constrói identidade rígida em torno delas. A mente que julga excessivamente perde a paz. Lao Tse não está dizendo que não existe diferença entre ações harmoniosas e desarmônicas. Ele está alertando para o perigo da mente que fixa, rotula e se apega às divisões. O tal é anterior aos opostos. Antes de existir belo e feio, existia apenas o fluxo da existência. Antes de existir eu sou bom, existia apenas ação natural. O sábio retorna a essa simplicidade. Para a tua vida, observe. Perceba como tua mente cria divisões constantemente. Não te apegues demais às categorias fixas. Busque naturalidade em vez de imagem moral. Aprenda a contemplar sem imediatamente julgar. Vai e lembra-te: quando a mente divide o mundo rigidamente, nasce o conflito, mas quando o coração repousa no tal, as coisas voltam a ser simplesmente o que são.